Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, nós vamos ler Hebreus 12, o verso 1, Hebreus 12, o verso 1, enquanto você abre aí, o texto vai aparecer aqui na tela também. Hoje eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre o seguinte tema: como vencer os hábitos pecaminosos que nos prejudicam. Como vencer os hábitos pecaminosos que nos prejudicam, que atrapalham demais a nossa vida. E eu quero começar então, nós vamos ler vários textos, mas eu quero começar em Hebreus 12, 1, onde a palavra de Deus diz assim então: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse texto aqui é um texto, é uma palavra de Deus para a igreja lá dos hebreus, provavelmente hebreus que moravam em Roma, né? Mas é uma palavra de Deus para a igreja, e aqui a vida cristã é comparada com o que, irmãos? A vida cristã é comparada com uma maratona. Corram com perseverança a carreira que nos está proposta, diz o texto aqui. A vida cristã é comparada a uma maratona. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, irmãos. O essencial na vida cristã não é velocidade. A vida cristã é uma maratona. É um longo caminho. E, portanto, o principal na vida cristã não é a velocidade, mas é o que? O que ele fala no texto? Perseverança. Corram com perseverança essa maratona, essa São Silvestre do Evangelho. Todos nós, irmãos, somos aí corredores da São Silvestre, não aquela que acontece lá no final do ano, mas a São Silvestre espiritual. E aí ele fala aqui que para nós sermos vitoriosos, concluirmos essa maratona, não com velocidade, mas com perseverança, concluirmos essa corrida que Deus propôs para cada um de nós. Foi nos proposto isso por Deus. Ele fala que tem algo aqui que é essencial, que é o quê? É a gente se livrar, ele diz aqui, livremo-nos de todo o peso e do pecado. Nos desembaracemos, diz algumas versões da Bíblia falam assim: se desembaraçem de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e a nossa versão aqui diz do pecado que tão firmemente se apega a nós. O que ele está dizendo aqui? É que para nós completarmos a carreira, a gente tem que se desembaraçar dos pesos e dos pecados que firmemente se apegam a nós. Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo aqui que tem pecado que gruda na gente. Amém? É ou não é? Tem pecado que gruda na gente. Tem algum pecado que grudou em você aí, irmão? E não quer te soltar? Está mais grudado que abraço de urso, assim, sabe? Agarrou você e você está aí tentando se desembaraçar. O que ele está dizendo aqui é que existem essas realidades que firmemente se apegam a nós e que nos atrapalham. São comportamentos, são hábitos que grudam, que se desenvolvem na gente e que atrapalham demais a nossa vida. O verbo aqui, algumas versões da Bíblia mais antigas dizem se desembaraçar, porque esses pesos e esses pecados, esses hábitos que se apegam na gente,
eles nos enrolam. A ideia é que a gente fique enrolado. Agora imagina um maratonista correndo com uma rede enrolada nele, dá ou não dá? O que você acha? Até que ponto o maratonista aguenta com um monte de peso e de coisas enroladas nele, assim, embaraçado? Ele parece que ele está assim, enliado numa rede, e ele está tentando correr. Vai conseguir? Não vai. A gente tem que se livrar. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é algo muito simples e que a gente sabe pela nossa experiência. Às vezes nós desenvolvemos hábitos pecaminosos, ou seja, hábitos que nos atrapalham, que nos prejudicam, atrapalham o nosso desenvolvimento, atrapalham a nossa vitória, atrapalham a nossa vida, atrapalham o nosso casamento, atrapalham os nossos relacionamentos, atrapalham a relação entre pais e filhos, atrapalham a nossa carreira profissional. São hábitos, são coisas, e que às vezes se apegam na gente, e que se desenvolvem na gente, e que nós precisamos tratar. A questão é como a gente se livra disso. É disso que eu quero conversar hoje. Eu quero dar aqui algumas dicas de como a gente se livra desses hábitos pecaminosos. Você diz assim, eu não sei se você já teve a experiência, você fala assim: pastor, eu já orei, eu já confessei, eu já chorei, eu já deixei, mas na outra semana está lá de novo o negócio lá grudado em mim. Já aconteceu com você? Você confessa, você ora, você deixa, você trata, passa um tempo e você está de novo recaindo nos mesmos comportamentos que fazem mal para você, fazem mal para quem está ao teu redor, te prejudicam. E é por isso, por amor a nós, que a palavra de Deus diz assim: olha, se desembarace disso, se desenrole, filho, em nome de Jesus. Você está muito enrolado aí, irmão. Não vou nem pedir para levantar a mão quem está muito enrolado. Se desembaraça, por amor a nós é que Deus pede. A palavra de Deus fala que isso acontece sim conosco. O povo de Israel tinha um hábito horrível, um hábito muito ruim, que foi a pior coisa que se desenvolveu dentro do povo de Israel e que mais atrapalhou eles na saída do Egito até a conquista de Canaã, que era o hábito da murmuração. E lá, no livro de Números, no capítulo 14, que é o capítulo da Bíblia onde Israel é derrotado, aonde a conquista da terra é abandonada, e eles agora vão entrar em 40 anos de ficar andando em círculos, 40 anos de deserto. Diz lá que o principal motivo é porque eles 10 vezes já haviam tentado o Senhor com suas murmurações, e por isso agora eles não conseguiriam mais. Então aquela geração não iria entrar na terra, ela ia ficar vagando no deserto. Hábito. Eu gosto de citar muito, por exemplo, Moisés, porque Moisés é uma referência de vida para nós. Moisés é um homem de Deus, mas a Bíblia fala que Moisés tinha um hábito que fazia muito mal para ele e para a família dele, para a esposa, para os filhos, e tanto fazia mal para ele e para a esposa, que o sogro dele intervém. Quem lembra? Em Êxodo, capítulo 18, qual era o hábito ruim que Moisés tinha? O hábito de fazer tudo sozinho. Ele não confiava nos outros, ele fazia tudo sozinho. Você tem esse problema ou não? Eu conheço gente que faz tudo sozinha e está morrendo justamente porque faz tudo sozinha, não partilha, não compartilha, não delega, faz tudo sozinha porque não confia. Moisés, o sogro dele teve que intervir. Aí ele tratou, eu acho curioso que em Êxodo 18, Moisés trata esse problema, mas aí o tempo passa, o tempo voa e a poupança
Bamerindos continua numa boa, né? Chegamos em Números, capítulo 11. Mais ou menos um ano depois de Moisés ter tratado lá em Êxodo 18, um ano depois, em Números capítulo 11, Moisés, diz a Bíblia que ele está fazendo tudo sozinho de novo, e lá ele diz assim: eu não posso levar esse povo sozinho, é pesado demais para mim. Ora, como assim, Moisés? Você não tratou em Êxodo 18? Tratei, mas você recaiu, né? Recaí, estou fazendo tudo sozinho de novo. E tem um que eu acho muito legal. Tem um personagem da Bíblia assim que é um dos meus prediletos. Eu acho que ele é meio espelho para mim assim. É o rabugento profeta Jonas. Quem gosta de Jonas aí levanta a mão assim, levanta não. Só eu que gosto, só eu que sou rabugento. Ah, tem uns rabugentos aqui. Amém. Amém. Jonas tinha um hábito terrível. Jonas era um homem irado. Jonas era um homem raivoso, hábito ruim demais. Jonas era um homem assim, ele sofria do hábito do mau humor. Você conhece gente que é mal-humorada? Já acorda chutando o gato, sai daqui! Ah! Jonas tinha esse hábito. Acho que é por isso que eu gosto dele demais. O hábito do mau humor. E aí, esse hábito fez ele desobedecer a Deus, a raiva dele, a revolta. Deus mandou ele para Nínive, e ele foi para o outro lado, e ele fugiu. E esse hábito fez com que ele, então, lembra da história que ele foi engolido por um grande peixe? Foi esse hábito justamente que levou ele para o fundo do poço. Porque ele foi parar no fundo do oceano agora, no abismo. E aí é muito interessante que quando ele está lá no ventre do peixe, do grande peixe, no fundo do abismo, ele ora, e do fundo do abismo, ele se arrepende. E ele diz lá na oração dele, no livro de Jonas, ele fala assim: na angústia clamou. Jonas, na sua angústia, clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu. Amém? E lá na oração dele, é muito curioso. Depois, lição de casa para você, vá lá ler o profeta Jonas, o livro, são 3 capítulos, é curtinho, 4 capítulos, aliás, é curtinho, vai, leia. E aí, lá nessa oração dele no fundo do abismo, ele faz promessas para Deus. Lá ele diz assim: o que eu prometi para o Senhor eu cumprirei. Igual a gente tem hábito ruim, nós temos comportamentos pecaminosos, isso atrapalha a nossa vida, a gente acaba na angústia por causa disso. Aí lá na angústia a gente faz o quê? A gente ora e faz promessa, é ou não é verdade? Não, mas nunca mais, olha Senhor, se o Senhor me tirar dessa, nunca mais Senhor, eu vou jogar na Mega Sena, Senhor, nunca mais, o Senhor, nunca mais. Se o Senhor me tirar dessa, o que eu prometi, eu cumprirei. Beleza, Deus é bondoso, misericordioso, vai lá e manda a baleia, não sei se era uma baleia, provavelmente, né? Um cachalote, né? Vai lá e vomita, o verbo é vomita, na Bíblia, vomita o Jonas na praia. Jonas era tão azedo, que a baleia não aguentou, teve que tomar engove depois. Mas me dá um engove aí, porque esse profeta era ruim demais. Aí vomitou o Jonas na praia. O que Jonas começou a fazer? As mesmas coisas, o mesmo mau humor, a mesma reclamação, a mesma atitude que prejudicou ele antes, ele volta a praticar. O livro de Jonas é impressionante, que Jonas está tão amargurado no fim, que ele está orando pedindo a morte. 2 vezes ele pede para morrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você, irmãos, não somos diferentes.
E nós temos esses pesos e pecados que tenazmente nos assediam, que se apegam na gente, que às vezes grudam na gente, e eles nos embaraçam, eles nos enrolam, eles fazem mal, e a gente trata, a gente chora, muitas vezes como Jonas. A gente está na praia, depois quando a gente sai do abismo e volta para a praia, para o céu azul e areias lindas e brancas, a gente volta a fazer tudo de novo. A questão é, eu sei que isso dói em você. Eu sei que para quem é sinceramente um seguidor de Jesus Cristo, esses comportamentos pecaminosos, esses hábitos, eles machucam a gente, não é verdade? Você já fez coisas assim, você, por exemplo, a raiva, ou você chega em casa e você explode, ou você maltrata alguém, são hábitos, a ira, que hábitos? Ansiedade, hábitos que prejudicam, tantas coisas que a gente vai, às vezes, vai virando estilo de vida da gente, amargura. E aí a gente briga, a gente faz, isso prejudica a gente, prejudica quem está ao nosso redor, as pessoas que a gente ama, e aquilo dói na gente, eu sei que dói. E Deus, a boa notícia é que Deus tem caminho de mudança para mim e para você, Deus tem um caminho de libertação, porque nós não fomos chamados para ser escravos do pecado, nós fomos chamados para sermos livres em Cristo Jesus. E aqui eu queria deixar rapidamente, irmãos, eu estou falando demais, queria deixar rapidamente aqui só três dicas bem práticas que podem ajudar você, então se desembaraçar desses pesos e pecados que às vezes estão grudados em você e você não está atrapalhando sua vida. 3 dicas bem práticas. Em primeiro lugar, procure a ajuda de pessoas maduras. Primeira dica, procure pessoas maduras para você falar sobre o seu problema. Confessar o seu problema não só para Deus, mas confessar o seu problema para pessoas maduras e pessoas idôneas, pessoas sábias. Diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, verso 16, eu vou pedir para o Luiz colocar aí, Tiago 5, 16, olha o que diz a palavra, Vamos ler juntos aí, irmãos, o texto, vamos ler juntos? Portanto, os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Veja que aqui ele não está dizendo para a gente confessar para Deus. João fala para a gente confessar para Deus, confessar os seus pecados, e Ele é fiel e justo para vos perdoar. Quando eu confesso para Deus, eu encontro perdão, mas quando eu confesso para alguém, eu encontro cura. Existe bênção no poder falar daquilo que está atrapalhando a minha vida. Falar para alguém. E aqui, nós vimos hoje de manhã na EBD, a questão dos presbíteros. Aqui, quando ele fala de uns aos outros, o contexto aqui são os presbíteros da igreja. E o Nelson explicou muito bem hoje de manhã na EBD, Presbítero significa maduro, é uma pessoa madura. Está alguém doente? Diz Tiago, chame os presbíteros. E é a pessoa doente que tem que chamar. Não é o presbítero que tem que ir se meter, mas é quem está precisando é que tem que chamar o presbítero, tem que procurar a pessoa madura. Você tem que querer ser transformado, você tem que desejar ser transformado e curado. E aí você, é nesse contexto de chama os presbíteros, chama essas pessoas maduras, e aí confessem os seus pecados uns aos outros, poder pôr para fora, poder desabafar, poder partilhar daquilo que está me incomodando, está atrapalhando, está me fazendo mal, eu não sei mais como lidar com isso, eu deixo, depois eu volto. Meu Deus, só no fato de eu poder partilhar isso para alguém que seja maduro e que vai orar comigo de coração, sem me julgar, sem jogar pedras, mas me ouvir e orar, porque o contexto é ali de Tiago, depois leia Tiago 5, vai falar que
os pecados são perdoados, é no ambiente do perdão e da confissão, mas para gente de carne e osso, isso gera cura. Essa é a base da psicologia. O que é a psicologia? Psicologia é esse exercício de você poder falar com uma pessoa madura, experiente, você poder falar sem ser julgado daquilo que está te atrapalhando, e à medida que você vai falando, você vai também se ouvindo, e você vai se entendendo, e vai se curando, diz aqui, porque aqui, para que vocês sejam curados. Eu acho maravilhoso isso. Falar uns com os outros, aqui falar com pessoas maduras. E que bom, eu espero que na nossa igreja a gente encontre essas pessoas maduras. E se você, eu sei que a maioria das pessoas, e eu entendo, viu, irmãos, tem medo de falar com o pastor. Acho que o pastor já vai vir com um cajado de aço, né? Já vai dando chapoletada, é só ovelha ruim, pá! É verdade, tem muito lugar que é assim. Mas eu quero dizer para você de coração, irmão, que se você precisar falar, você pode me procurar, mas é você que tem que chamar o presbítero, diz Tiago. Está alguém doente? Chame o presbítero, chame os presbíteros. E eu quero dizer para você de coração, que já ouviu aquele ditado que o que acontece em Las Vegas morre em Las Vegas? Já viu esse ditado assim? O que você diz no gabinete pastoral morre no gabinete pastoral. Eu trato o meu ministério pastoral como coisa sagrada, irmãos. É assim que eu trato. E tudo que é confessado e é dito para mim, por qualquer pessoa, no seu desejo, no seu desespero por ajuda, eu trato isso como terra santa, igual quando Deus falou para Moisés assim, tira a sandália porque a terra é santa. Quando eu vou conversar com os meus irmãos em Cristo Jesus, que estão pedindo para mim, me chamando para pedir ajuda, eu tiro a sandália do pé, porque eu sei que eu estou pisando em terra santa. É a tua alma, e é assim que eu trato, com todo respeito, e não como alguém que está acima olhando para baixo, mas como a gente viu hoje na IBD. Venha para a IBD, você viu que hoje é tudo a IBD, né, Nelson? Hoje é a IBD, é o lava-pés. O lava-pés a gente faz de baixo para cima, não é de cima para baixo, porque para lavar o pé eu tenho que me ajoelhar. A gente lava o pé um do outro, irmão, é de joelho. Mas eu sei, e eu digo isso, sabe por quê, irmãos? Porque na minha vida eu só estou em pé. Sabe por que eu estou em pé hoje aqui? Ou eu penso, né? Quem pensa está em pé, cuide para que não caia, né? Mas eu estou em pé hoje aqui, sabe por quê? Porque eu tive na minha vida gente que lavou meu pé. Eu tive na minha vida gente que me orientou. Gente que falou assim, quando eu, às vezes, como pastor, estava fazendo uma confusão, aí eu vou angustiado, como naquela angústia de Jonas, no fundo do peixe, aí eu procuro alguém para falar, para dizer o que está me atrapalhando, o que eu estou sentindo, e aí a pessoa vem, me acolhe, me orienta e fala assim, não, Danilo, vamos andar por aqui, ó, aqui é melhor. Fala, tá. Eu só estou em pé porque Deus colocou gente no meu caminho, que me carregou, levou os meus fardos, levai as cargas uns dos outros. Nunca me tratou como se eu fosse um pagão, mas como um irmão, às vezes machucado, e que não sabe o que fazer. Mas é assim que tem que ser no reino de Deus. Então, se você... Eu quero encorajar você, mas eu entendo o medo das pessoas, que as pessoas têm do pastor, né? Eu entendo, né? Vai que ele cita no sermão o meu nome, né? Ele chega domingo aqui, eu falo para ele no gabinete, domingo ele chega aqui, jamais, irmãos, jamais, jamais. Mas você pode procurar. E se não quiser falar comigo, mas procure pessoas maduras. É importante a gente falar. Tem cura no falar. A segunda dica prática aqui, que eu quero deixar para nós,
para nós nos desembaraçarmos desses hábitos pecaminosos que tanto nos prejudicam. Além de falar, semeie para o Espírito Santo de Deus, semeie para o Espírito Santo. Diz Gálatas, vou pedir para o Luiz colocar Gálatas 6, o verso 7 e 8. Gálatas 6, versos 7 e 8 diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aqui a ideia é eu tenho que parar de alimentar os meus impulsos pecaminosos, os meus desejos, e tenho que começar a alimentar aquilo que é do alto, do Espírito Santo, começar a semear para o Espírito Santo, para essa presença na minha vida, buscar o Espírito, a orientação do Espírito. Meus irmãos, o relacionamento nosso com Deus não é diferente do relacionamento da gente com o nosso cônjuge, com uma pessoa. É à medida que a gente vai se relacionando, a gente vai conhecendo. Eu hoje, por exemplo, tem muita coisa que eu não preciso nem falar para a Cristina, eu só dou uma olhada assim, ela já sabe. Acontece com vocês ou não em casa? Às vezes eu não preciso nem pedir assim, passa a manteiga, eu só olho assim, ela já quer manteiga, né? A gente vai conhecendo, vai pegando intimidade, é no relacionamento que a gente vai se aprofundando, e isso a gente precisa buscar. O que eu quero dizer é que o relacionamento com o Espírito Santo de Deus é igual. Se você não cultiva, você não ouve, você não aprende a ouvir a voz do bom pastor. Isso é cultivado, irmãos. Isso a gente aprende a fazer. Se eu não dou tempo para Deus, eu não vou ouvir a voz de Deus. Não vou. Eu tenho que buscar as coisas que são lá do alto, não as aqui que são aqui de baixo. Isso é semear, e semeando para o Espírito Santo, não para a minha carne, mas a minha mente, está enchendo a minha mente, meus pensamentos, com a palavra, com os valores, os princípios que vêm de Deus para nós, que são princípios de vida. A gente precisa ir buscando isso. Você não vai ter transformação, irmão, sem busca. Deu para entender? A gente não muda se a gente não buscar mudar. Não é automática a mudança. A mudança precisa ser buscada. Semeia para o Espírito. Olha, o verbo é semear, vá jogando, vá alimentando o Espírito. Nós temos essa bênção, e do Espírito você colherá a vida eterna. A ideia aqui é como se fosse uma bacia de água suja. Pensa numa bacia de água suja, bem suja. Se você colocar essa bacia debaixo de uma torneira, e se você for derramando água limpa nessa bacia de água suja, o que vai acontecer? A água vai começar o quê? Vai começar a limpar. Por quê? Porque você vai trocando a água. Não é automático, mas você vai derramando a água limpa, e a água limpa vai substituindo a suja, vai transbordando e vai substituindo. E aos poucos aquilo que era tão sujo, de repente começa a ficar tudo limpo e claro. Porque a gente está semeando, a gente está buscando. Busque isso, semeie para o Espírito Santo. E em terceiro e último lugar, a terceira e última dica aqui, para a gente se desembaraçar desses hábitos pecaminosos que voltam, que grudam na gente e que fazem mal. Terceira dica: procure mecanismos saudáveis de alívio. A palavra de Deus e o Senhor Jesus, irmãos, dizem que nós precisamos de alívio na nossa vida. Vou pedir para o Luiz colocar Mateus 11,
28. Mateus 11, 28. Vamos ler juntos aí esse texto? Vamos ler juntos? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Aqui está dizendo que nós temos, o ser humano, nós temos uma necessidade de alívio, especialmente quando nós estamos cansados e nós estamos sobrecarregados. Nós precisamos de alívio, nós precisamos de descanso. O problema não está na nossa necessidade de alívio, o problema está nos mecanismos de alívio que eu estou buscando para encontrar esse descanso, sabe, um pouquinho de alívio. E aí, muitos e muitos dos hábitos pecaminosos que as pessoas desenvolvem, elas desenvolvem, na verdade, não é por maldade, é porque elas estão buscando alívio para o sobrepeso, para as cargas, para as cobranças, para as pressões. São muitas cobranças, muitas pressões que a vida impõe, muitos medos, muitas inseguranças. Nós estamos o tempo inteiro, às vezes, debaixo de uma guerra. E a palavra de Deus diz: vocês precisam de alívio, vocês não são super-heróis. É o que o Evangelho ensina. Vocês acham, irmãos, por que Deus... Você sabia que foi Deus que criou o sábado? O sábado não foi criado pelo governo, viu? Foi Deus que criou o sábado. Por que foi Deus que criou o sábado? Por que foi Deus que estabeleceu o sábado? O sábado é descanso. Uma vez na semana a gente precisa um tempo para descansar. Trabalhará 6 dias, no 7º você descansa. Senão a gente não aguenta. E é muita coisa na nossa vida. E aí, as pessoas acabam, às vezes, desenvolvendo hábitos, porque é alívio. Quer ver um exemplo? O casal chega em casa e quebra o pau, e pá, e é brigando com o filho, é brigando com o cônjuge, é aquele negócio todo. Por quê? Porque no trabalho ele não pode xingar o chefe, pode? Quem aqui pode xingar o chefe? Levanta a mão aí. Não está filmando, o chefe não vai ver. Eu não vou pedir para levantar a mão agora. Quem gostaria de xingar o chefe? Você não pode. Aí você passa lá o dia num ambiente opressor, de cobrança, muitas vezes um lugar de trabalho cheio de injustiça, cheio de coisa mal feita, e você está lá, e está vendo tudo aquilo, e aí você não pode ir lá explodir. Aí você chega em casa e faz o quê? Aí o filho fala assim: mamãe, olha o desenho que eu fiz. Que desenho o quê? Você por acaso é Pablo Picasso? Não é, e pá, sai daqui. Você não é Van Gogh. Aí ela, só que isso é ruim, é alívio. Aí o outro vai beber para esquecer. O outro vai usar droga, o outro, para buscar esse alívio que ele tanto necessita, ele se afunda na pornografia da internet. Mas porque está precisando de alívio, está precisando um pouco de paz, de descanso. E a palavra de Deus diz: você quer tratar esses hábitos pecaminosos, porque volta e volta, procure os mecanismos saudáveis de alívio, porque alívio a gente precisa. Jesus diz: você está cansado, você está sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu acho interessante, sabe umas coisas que eu acho interessante no Evangelho? Jesus era Deus, amém, irmãos? Era Deus, era o Filho de Deus encarnado, né? Mas Jesus às vezes precisava descansar. Sabe o que eu acho curioso no Evangelho? Tinha horas que Jesus queria ficar sozinho. Tem ou não tem? Não tem essas horas que Jesus queria ficar sozinho? Você já teve vontade de ficar sozinho, irmão?
Fala assim, vou alugar um quarto de hotel hoje, vou ficar lá deitar na cama assim, ó, sozinho, vou desligar tudo, celular, tudo, vou ficar sozinho. Jesus gostava de ficar sozinho. Tem horas que ele despede todo mundo. E tinha demanda, hein? Tinha gente para curar, tinha gente para ensinar, tinha demanda, não parava, era trabalho, tinha trabalho. Ele fechava a loja e falava assim, quer saber, fui, segunda-feira a gente se fala. E é Shabat, é sábado. Vou-me embora para Passárgada, porque lá eu sou amigo do rei. Sozinho. E ele ia, e não tinha culpa, né? Férias, descanso. O que são mecanismos saudáveis de alívio? Quando Jesus está falando da ansiedade em Mateus, ele fala assim, olhem para os pássaros, observem as flores. Vai dar uma caminhada, e vai ver um pouco de natureza, e vai ver o cuidado que Deus tem pelas coisas, vai caminhar um pouquinho no sol, na natureza, faça isso, você vai ver como isso vai te fazer um bem imenso. Eu acho curioso que Jesus gostava muito de caminhar na beira da praia, né? Não é verdade? Se tinha um lugar que Jesus gostava de caminhar, gente, era na beira da praia. Estava toda hora lá, na beira da praia. Mecanismos saudáveis de alívio, porque você precisa de alívio, irmão. Você precisa descansar. Pega a sua esposa, vai para algum lugar, vai para um hotel, descansa, despluga um pouco de tudo. A nossa cabeça está plugada em todos os problemas do mundo o tempo inteiro, a gente fica muito plugado, isso vai matando a gente vai ficando, e aí a gente precisa de alívio, aí a gente vai para o alívio imediato, que não é bom, não é saudável, que destrói a gente, é o hábito pecaminoso. Para tratar isso, uma das coisas é, procure mecanismos de alívio que sejam saudáveis. Para mim, assim, olha, eu relaxo com um bom livro e uma caneca de café. Para mim, estou no céu, assim, sabe, sofá, café e um bom livro, estou de boa. Ou assistir, maratonar a série da Netflix com a Cristina. A gente senta assim, fica ali. Agora comecemos dieta, irmão. Olha só que coisa triste, né, irmão? Comecei uma dieta. Então agora não posso mais assistir Netflix comendo M&M, né? Mas eu estou no Netflix. Ajuda. Sexta-feira, deixa eu sentar aqui, vamos desplugar. Vamos desplugar, porque foi Deus que inventou isso, irmãos. Foi Deus. Você acha que Deus erra? Deus não erra. Mas tem gente que está tão cansada e tão sobrecarregada, e aí cai na bebida, cai num monte de coisa que não é saudável, porque está precisando de alívio. Procure os mecanismos saudáveis de alívio. Amém, irmãos? Pecado que tenazmente nos assedia e nos embaraça. Por amor, Deus diz para mim e para você, filho, trata isso, porque isso prejudica, como prejudicou Israel, como prejudicou Moisés, como prejudicou Jonas, prejudica a gente, prejudica a nossa família. Trata. Como é que eu trato, pastor? Então você, além de falar com Deus, de orar e confessar, fale com pessoas maduras, procure pessoas, chame o presbítero, fale. Também semeie para o Espírito Santo, busque as coisas do alto, encha a tua mente com as coisas de Deus. E em terceiro lugar, tenta descansar um pouco, tenta desplugar, procure mecanismos de alívio que sejam saudáveis, porque tem muita coisa que é legal, irmãos, e que traz alívio para a gente, amém? Ajuda a gente a se restaurar, ajuda o cansado e o sobrecarregado a encontrar descanso para a sua alma. Vamos orar? Vou chamar os irmãos do louvor.
chamar os irmãos do louvor, eu coloquei a máscara aqui. Quero orar com você e por nós. Vamos ficar em pé. Estaremos encerrando o nosso culto. Você está cansado e sobrecarregado? E queria perguntar para você hoje, você que está em casa também, você tem aí alguns hábitos que estão apegados a você, que não são bons, que você reconhece hoje? Pode ser aí, tem tanta coisa, né, irmãos? Às vezes é uma raiva, às vezes é uma frustração, é uma coisa que você briga, você se acostumou a brigar, ou você, por exemplo, se tornou uma pessoa crítica. Esse é um hábito horrível. Você se tornou uma pessoa crítica. Fecha os teus olhos agora. Vamos orar. Vamos orar. Coloca isso diante de Deus agora, em oração. Porque eu sei que você faz isso porque você está precisando de alívio. Vamos orar. Deus tem libertação para você. Deus tem libertação e um caminho sobremodo excelente para a tua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos hoje aqui, Senhor, como igreja, pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a completarmos a nossa maratona. A maratona que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Senhor, nos dê o poder do Espírito Santo, no Teu Espírito, Senhor, para não alimentarmos nossa carne, Senhor, mas para buscarmos a Ti e nos vermos libertos, Pai, dessas coisas que fazem tanto mal para nós, para quem está ao nosso redor, que nos prejudicam, Senhor, que nos atrapalham. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, que nós possamos nos ver, Senhor, nos desembaraçando desses pesos e pecados, Pai, que impedem, Senhor, a gente de continuar em frente, crescendo, melhorando, e que muitas vezes, Senhor, tem levado a gente para o buraco, para a hora da angústia, que nos dominam, são sentimentos, são comportamentos, são coisas, Pai, que nos dominam muitas vezes, mas em nome de Jesus, que nós possamos encontrar libertação, Senhor, no Teu poder e na Tua graça. Abençoa a Tua igreja, por amor de nós, nos mostre esse caminho da libertação. Abençoa o Teu povo, cada um, no início dessa semana. Abençoa com sabedoria, com discernimento. Abençoa, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.